Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula sobre projeto de fundações superficiais. Essa é a nossa última aula teórica e aí vocês vão ter tempo de fazer o trabalho que é referente à avaliação P2. Fundações superficiais também são conhecidas como rasas ou diretas. São fundações apoiadas em superfícies de até 3 metros em relação ao solo adjacente. Então, por exemplo, se uma fundação for executada em um subsolo de um prédio que está a 8 metros abaixo do nível da rua, uma fundação que esteja apoiada até 3 metros abaixo desse nível do subsolo será considerada superficial ou rasa. No cálculo das tensões admissíveis, nós consideramos o cálculo do SPT médio de até 3 metros o nível de apoio da fundação direta. Então, por exemplo, uma fundação direta será apoiada na cota 1 metro. Sabendo-se que lá no SPT, no nível de 1 a 2 metros, o SPT deu 14. No nível de 2 a 3 metros, o SPT deu 16. E no nível de 3 a 4 metros, o SPT deu 12. Nós vamos calcular o SPT médio, que é a soma, que é a média, né, desses três SPTs. Então, será 14 mais 16 mais 12 dividido por 3. E aí teremos um SPT, um N do SPT médio de 14. Para que isso serve? Para eu calcular a capacidade de carga, que é o parâmetro fundamental para o projeto de fundações. Então, conforme a NBR 6.620 de 2019, que é a norma de fundações, a tensão admissível, σS, será σS igual a 0,02 multiplicado pelo N do SPT. Nós calculamos que o N do SPT é 14. Então, temos que o N, a tensão superficial, a tensão admissível, é 0,02, que já está na equação, vezes o N do SPT que nós calculamos. E isso dá uma tensão admissível de 0,28 megapascal. Para as sapatas elas são elementos de fundação superficial que são feitas de concreto armado, por isso que a altura delas é menor. E conforme a altura, elas podem ser rígidas ou flexíveis. As sapatas flexíveis têm sempre menor espessura, tem uma espessura pequena. Para ser considerada uma sapata flexível, a altura deverá ser H menos a dimensão da sapata, ou maior que a dimensão da sapata, menos a dimensão do pilar, dividido por 4. E este ângulo aqui, conforme um cálculo feito, ele tem que ser 26,56 graus para essa sapata ser considerada flexível. Então, vamos dimensionar uma sapata de concreto armado para um pilar de 40 centímetros por 40 centímetros e uma carga de 2.500 kN. Vamos desprezar o peso próprio da sapata e adotar a tensão do solo no nível do apoio da fundação como sendo 0,25 megapascal. Então, temos como dados a área do pilar, que é 40 por 40, a carga aplicada lá pelo pilar, 2.500 kN, vamos transformar esses quilonewtons em newtons, então vamos multiplicar por 1.000. Então, encontramos 2.500.000 newtons. A tensão admissível nós vamos transformar de megapascal para pascal, então vamos multiplicar por 10 elevado a 6, que é o 1 com 6 zeros, e vamos achar 250.000 pascal. Como o pilar é quadrado, nós vamos calcular a sapata no mesmo formato. Então, a área S da sapata será B ao quadrado,
onde B é o lado da sapata. Então, para calcular a área, nós vamos usar a mesma equação que nós usamos anteriormente. A tensão admissível é a carga dividida pela área. E tirando o valor da área, temos que a área é igual à carga dividido pela tensão admissível. Então, só é substituir os valores que nós já encontramos e achamos uma área de 10 metros quadrados. Ok, achamos a área, mas a gente não quer só a área. Nós queremos saber qual vai ser o lado dessa nossa sapata. Então, a gente precisa lembrar que a área é B ao quadrado e que o B é o lado da sapata. Então, B ao quadrado é S. E para a gente saber, para nós sabermos o valor de B, é só tirar a raiz quadrada do S. Como S é igual a 10, nós vamos ter a raiz quadrada de 10, que é igual ao lado da sapata. E esse valor dá 3,16. Mas a gente arredonda para o próximo múltiplo de 5, que seria 3,20. Então, o lado da sapata é 3,20 metros. Nosso próximo exercício é dimensionar uma sapata de concreto armado para suportar uma carga de compressão de 240 kN aplicada por um pilar de 35 cm por 55 cm. Vamos desprezar o peso próprio da sapata e adotar a tensão admissível do solo no nível da fundação como sendo σS igual a 0,3 MPa. Então, o A é o lado maior da sapata, o B é o lado menor, o Azinho é o lado maior do pilar, o Bzinho é o lado menor do pilar, e o D é a distância entre o pilar e a lateral da sapata. Ok? Então, nós vamos considerar que o A menos o A minúsculo é igual a 2 vezes o D, porque eu tenho D aqui e D aqui. E o B maiúsculo menos o B minúsculo também é igual a 2 vezes o D, porque eu tenho D dos dois lados, ok? Vamos pensar, né? A gente tem que usar essa figura aí. Então, o que nós temos? A área do pilar, que é 35 centímetros por 55 centímetros, a carga aplicada pelo pilar de 240 kN, que nós vamos transformar para newtons. Então, vamos multiplicar por 1000 e acharemos 240.000 newtons. A tensão admissível do solo, que foi considerada no exercício como 0,3 MPa, vamos transformar de megapascal para pascal, então temos que multiplicar por 10 a 6 e acharemos 300.000 pascal. Como o pilar ele é retangular, nós vamos calcular a sapata retangular. E neste caso, a área da sapata, que nós vamos chamar de S, é igual a A vezes B, sendo A e B os lados da nossa sapata. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dimensionar a base da sapata. Então, vamos calcular a área usando a equação tensão admissível é igual a carga dividida pela área. E tirando o valor da área, temos que a área é igual a carga dividido pela tensão admissível. Nós já calculamos esses valores, deixamos eles coerentes. Então, temos que a carga é 240.000, dividida pela tensão admissível de 300.000. Então, dividindo aí, achamos uma área de 0,8 metros quadrados. A área da sapata é 0,8 metros quadrados, mas nós queremos saber qual é a dimensão da sapata. Então, vamos passar para a parte 2 deste exercício. Então, o que vamos fazer agora? Dimensionar a sapata. Então,
o que a gente vai fazer? Transformar essa área de 0,8 metros quadrados para centímetros quadrados. Então, é só multiplicar o 0,8 por 10.000 e acharemos 8.000 centímetros quadrados. Vale lembrar também que A maiúsculo menos o A minúsculo é igual a 2 vezes o D. E B minúsculo menos B maiúsculo menos B minúsculo é igual a 2 vezes o D. Como os dois são iguais, nós vamos igualar e achamos esta equação aqui. Esta aqui, que é A maiúsculo, que é essa lateral maior da sapata, menos A minúscula, que é a lateral maior do pilar, é igual a B maiúsculo, lateral menor da sapata, menos B minúsculo, que é a lateral menor do pilar. Então, agrupando aqui maiúsculo de um lado e minúsculo do outro, nós temos que A maiúsculo menos B maiúsculo é igual a A minúsculo menos B minúsculo. Nós temos o valor de A e B. A minúsculo é lateral maior do pilar, que é 55 centímetros, menos B minúsculo, que é a lateral menor do pilar, que é 35 centímetros. E aí achamos que A menos B é igual a 20. Ok? Nós vamos fazer o dimensionamento geotécnico de sapatas isoladas, sapatas associadas e de divisa. Quanto ao lastro, todas as partes da fundação em contato com o solo devem ser concretadas sobre um lastro de concreto não estrutural com, no mínimo, 5 centímetros de espessura. Carregamento excêntrico. O solo é um elemento que não resiste à tração. A área comprimida deve ser, no mínimo, 2/3 da área total. Dimensões mínimas. Dimensão mínima de uma sapata deve ser de 0,60 metros, ou seja, 60 centímetros. A profundidade mínima deve ser de 1,5 metro, exceto para sapatas com dimensões inferiores a 1 metro, cuja profundidade pode ser reduzida. Acima de 2 metros não é considerada uma fundação rasa. Sapata isolada. Placa de concreto armado, cujas dimensões em planta são da mesma ordem de grandeza. As cargas são concentradas, os pilares e as reações das vigas baldrame, o N do SPT deve ser maior ou igual a 8 e a profundidade máxima deve ser de 2 metros, lembrando que 2 metros é a profundidade máxima para que nós consideremos uma fundação rasa. Dimensões de uma sapata isolada são determinadas pelas cargas aplicadas e pela resistência do solo. Aqui nós temos um exemplo de uma sapata isolada, onde P é a carga no pilar, σS é a tensão admissível do solo ou a taxa do solo, lembrando que σS é carga sobre a área da seção transversal da sapata. E ela deve ser menor ou igual que a resistência do solo. Então, a gente tem aqui uma carga pontual, que é a carga do pilar, e essa sapata transmite para o solo uma tensão admissível, σS. Comportamento da sapata. Esse aqui é um modelo aproximado. Então, ela é dividida em 4 triângulos independentes, engastados no pilar e que recebem como carga a reação do solo. Vocês conseguem ver aqui os 4 triângulos e a carga que esses triângulos recebem é a reação do solo ao momento, que é
enviado para o solo, a carga que é enviada para o solo. Aqui em cima, nesse triângulo em cima, está o momento máximo, e aqui, neste ponto, está o momento zero. Essa sapata, ela se comporta como uma laje em balanço. A quarta parte dela é uma laje em balanço. Uma sapata associada é uma sapata comum a mais de um pilar. Quando há pilares muito próximos, ocorre uma superposição isolada. Neste caso, existe a necessidade de uma viga de rigidez. Para as sapatas associadas, a gente tem que um projeto econômico é um projeto que tem o maior número possível de sapatas isoladas, junto nessa sapata associada. Em pilares próximos demais, as sapatas isoladas se sobrepõem, então torna-se muito mais econômico fazer uma sapata associada, onde você junta todos esses pilares numa única sapata. O modelo aproximado do comportamento da sapata ocorre da seguinte forma. Usa-se uma viga unindo os pilares, essa viga é chamada de viga de rigidez, e ela se comporta como duas lajes em balanço apoiadas na viga de rigidez, como pode ser vista nesta figura aqui. A gente tem duas vigas em balanço e estão apoiadas numa viga de rigidez. O momento fletor máximo está aqui. E esta viga, esse sistema todo está em equilíbrio. Num projeto de sapata associada, as sapatas associadas são formadas quando existe a interferência geométrica de duas ou mais sapatas isoladas. E sapatas associadas precisam da viga de rigidez. Por exemplo, projetar a viga de fundação para os pilares P1 e P2 indicados na figura, sendo a taxa no solo σS igual a 0,3 MPa e a carga no pilar P1 é igual à carga no pilar P2, que é igual a 1.600 kN. E aqui nós temos uma figura que mostra as duas sapatas, onde nós vamos fazer a viga que vai formar a sapata associada, a viga de rigidez que vai formar a sapata associada. A primeira coisa a ser feita é o dimensionamento da viga de rigidez. Se a carga do pilar P1 é igual à carga do pilar P2, então o centro de atuação dessa carga será na mesma distância dos pilares P1 e P2, ou seja, será equidistante de P1 e P2. No exercício foi dado que P1 é igual a P2, que é igual a 1.600 kN. Para transformar quilonewtons para newtons, nós vamos multiplicar por 1.000. Ficaremos então com 1.600 multiplicado por 1.000, que dá 1.600.000 newtons. A taxa do solo foi dada como sendo 0,30 megapascal. Porém, temos que transformar o megapascal para pascal, então temos que multiplicar por 10 elevado à sexta potência, que é 1 milhão, e ficamos com 300.000 pascal. Esses dois dados vão nos dar a área da viga de rigidez, porque a taxa do solo, que é uma tensão, é igual à força dividido pela área da seção transversal. Logo, a área da seção transversal é igual à força dividido pela taxa do solo. Neste caso, vale lembrar que nós temos dois pilares que estão equidistantes. Dessa forma, nós vamos ter que multiplicar por 2 aquele valor lá
de 1.600.000, porque nós temos dois pilares que estão na mesma distância e que vão compor uma sapata associada. 2 vezes 1.600.000 dividido por 300.000. Isso dá 10,6 metros quadrados. Mas nós vamos transformar este valor para centímetros quadrados e encontraremos que a área é igual a 106.700 centímetros quadrados. Mas a área da viga de rigidez deve ser um lado A multiplicado por um lado B, que é a área de um retângulo. Nesse caso, nós conseguimos uma sapata econômica fazendo com que o balanço dessa viga de rigidez seja 1/5 do lado A. Ficando desta forma, balanço de 1/5, no meio 3/5 e o outro balanço de 1/5 do lado A. Assim, a distância entre o centro dos pilares é de 3/5, esta distância aqui. Conforme a figura abaixo, percebam que esta figura forma um triângulo retângulo. Vamos trabalhar com um triângulo retângulo, vamos trabalhar com trigonometria. Lembrando aqui que 3/5 de A, isso aqui já é o valor final da trigonometria. Nós temos que 3/5 de A ao quadrado é igual a 180 ao quadrado mais 65 ao quadrado. Mas o que nós queremos é o valor do A. Desta forma, 3/5 de A, esse valor elevado ao quadrado vai virar a raiz quadrada aqui do outro lado. E vamos ficar com o seguinte: 3/5 de A é igual a 32.400, que é 180 ao quadrado, mais 4.225, que é 65 ao quadrado. 3/5 de A é igual a 36.625. Tirando o valor dessa raiz, 3/5 de A será 191,38, mas nós não queremos 3/5 de A, nós queremos apenas A. Então, esse valor de 3/5 vai passar para o segundo membro inverso. Ele vai passar como 5/3. Ou seja, o 5 passa multiplicando e o 3 dividindo, por isso ele passa inverso. Vamos ficar com a seguinte equação: A é igual a 5/3 multiplicado por 191,38 e vamos encontrar que A é 318,96. Porém, na hora da construção da viga de rigidez, nós temos que usar números inteiros. E nós optamos sempre por números múltiplos de 5. Desta forma, esse 318,96 vai virar, a gente vai adotar A igual a 320 centímetros. Por que a gente adota esses valores? Porque fica muito mais fácil na hora você medir 320 centímetros do que medir 319 ou 318,96. Essas coisas são muito mais difíceis de medir. E neste caso aqui, nós temos valores com números chamados de inteiros, que são lá os múltiplos de 5. Como a área, nós já falamos anteriormente que a área é A vezes B, e a área encontrada foi de 106
1.700 centímetros quadrados, agora nós podemos substituir aqui o A pelo 320 que acabamos de adotar, certo? AB, que é a área, é igual a 106.700 centímetros quadrados, que também é a área, nós só igualamos aqui os termos. Nós já sabemos que A é 320 centímetros, então vai ficar 320 vezes B igual a 106.700. Para sabermos o valor de B, nós vamos ter que passar o 320 para o segundo membro. Ele está aqui multiplicando e vai passar para o segundo membro dividindo. 106.700 dividido por 320 vai dar 333,44 centímetros. 333,44 centímetros. Porém, nós vamos adotar B igual a 335 centímetros, que é o próximo múltiplo de 5. Para o projeto de sapatas alavancadas. Sapatas alavancadas são utilizadas nas divisas de lote. As sapatas de divisa, elas podem causar danos aos vizinhos ao lote em construção, e por esse motivo, você tem que certificar-se das condições das edificações existentes antes de iniciar uma fundação. Nosso exemplo, então, é o seguinte: dimensionar as sapatas dos pilares P1 e P2 indicados abaixo, sendo a taxa no solo σS igual a 0,3 megapascal. Numa sapata de divisa, ela vai estar sempre separada do limite da divisa do terreno de 2,5 centímetros. Por que esse valor de 2,5 centímetros? Porque esse valor é o valor referente à forma da sapata. Esses 2,5 centímetros aqui é um lado da forma, ok? Então, nós temos dois pilares, um pilar P1, que tem dimensões de 20 por 50 centímetros, e carga de 1.500 kN, que é o pilar de divisa, e um outro pilar que está distante desse pilar P1 de 500 centímetros, pilar P2 de 30 por 30 centímetros com uma carga de 1.000 kN. Vamos dimensionar essas sapatas. Primeira coisa que nós vamos fazer é dimensionar a sapata do pilar da divisa, que nós vamos chamar de 1. A carga atuante no pilar 1 é de 1.500 kN. Vamos transformar para newtons, então vamos multiplicar 1.500 por 1.000 e ficaremos com 1.500.000 newtons. Precisamos também transformar a taxa no solo, que é de 0,3 megapascal. Desta forma, temos que transformar o mega para pascal, megapascal para pascal. Então, vamos multiplicar por 10 a 6, que é 1 milhão. 0,3 vezes 1 milhão dá 300.000 pascal. Já vimos anteriormente que da equação da tensão, podemos encontrar a equação para o cálculo da área da sapata. Chamarei essa área aqui de S1 porque é a área da sapata 1, que é a sapata de divisa. S1 é P1, que é a carga do pilar 1, dividido pela taxa no solo, ou seja, 1.500.000 dividido por 300.000, vamos encontrar que S1 é igual a 5 metros quadrados. Transformando em centímetros quadrados, vamos encontrar que o S1 é igual a 50.000 centímetros quadrados.
A forma mais conveniente para a sapata de divisa é aquela cuja relação entre os lados A e B esteja entre 2 e 2,5. Vamos adotar a relação AB igual a 2, ou seja, A é igual a 2B. Já sabemos que a área é igual a AB e que esta área é igual a 50.000 centímetros quadrados. Igualando a área inicial AB com a área encontrada 50.000, ficaremos com a seguinte equação. AB é igual a 50.000, porém, nós sabemos que A é igual a 2B. Substituindo A por 2B nesta equação, vamos ter o seguinte: 2B vezes B é igual a 50.000. Por que que aqui está 2B? Porque nós adotamos que A é igual a 2B. 2B vezes B vai dar 2B ao quadrado. E isto é igual a 50.000. Tirando o valor de B, nós vamos isolar o B ao quadrado aqui no primeiro membro, nós vamos ter que B ao quadrado é igual a 50.000 dividido por 2. Ou seja, B ao quadrado é igual a 25.000. Mas nós queremos apenas o valor de B. Desta forma, esta raiz, para tirar essa raiz, para tirar esse expoente, eu tenho que colocar uma raiz quadrada aqui, porque a raiz quadrada de B ao quadrado vai dar B. Para equilibrar essa equação, eu tenho que ter uma raiz quadrada no segundo membro. E aí, B é igual a raiz quadrada de 25.000. Quanto é que dá a raiz quadrada de 25.000? Seria muito fácil falar que dá aí 500, né? Mas não é. B é igual a 158,11 centímetros. Porém, lembrem que eu falei anteriormente que nós não vamos usar esse valor. Nós vamos usar o valor imediatamente acima, que seja múltiplo de 5. Dessa forma, nós vamos adotar B igual a 160 centímetros. Agora já ficou mais fácil calcular o valor de A. Porém, lembrem-se que essa sapata é uma sapata de divisa. O centro de cargas não é mais no meio do pilar. Vai existir uma excentricidade na aplicação dessa carga. Portanto, nós vamos ter que calcular a excentricidade E, que será E igual a B, que é ao lado da sapata, menos B, que é ao lado do pilar, dividido por 2. Onde A e B são os lados do pilar, A é o lado maior, que é igual a 50 centímetros, e B é o lado menor, que é igual a 20 centímetros. No nosso exemplo, acabamos de adotar B maiúsculo igual a 160, dado no exercício que o B minúsculo é 20, da equação dividido por 2. 160 menos 20 dá 140, dividido por 2, nós vamos ter uma excentricidade de 70 centímetros. A distância entre o eixo das sapatas, que nós vamos chamar de D, é D é igual a L menos E, onde E é a excentricidade e L é a distância entre os pilares. Desta forma, conforme a figura inicial do nosso exercício, D será 50 menos 70. 70 é o valor da excentricidade que nós acabamos de calcular e 500 é a distância entre os dois pilares. Logo, a distância entre o eixo das sapatas será
D igual a 430 centímetros. Devido à excentricidade do pilar, a carga aplicada na sapata vai sofrer um aumento, que eu vou chamar de ΔP, de ΔP igual a carga inicial multiplicado pela excentricidade dividido pela distância entre o eixo dos pilares. Nós já temos esses valores todos, então é só substituir. ΔP é 1.500 kN, multiplicado por 70, dividido por 430. ΔP será 10.105.000 dividido por 430, que vai dar um aumento de carga de 244,18, mas que nós vamos arredondar para 245 kN. Ok? Logo, a carga real, que é o R, é como se fosse uma força de reação, será P mais esse aumento de carga ΔP. O nosso R, a nossa força R, será 1.500 mais 245. A carga real será 1.745 kN. Considerando esse aumento de carga, nós vamos ter que calcular uma nova área para a sapata de divisa, que será nova área que eu vou chamar de SF, que seria uma área final, seria a carga real dividido pela taxa no solo. Ou seja, 1.745, que é a carga que vai atuar realmente na sapata, multiplicado por 1.000, porque eu preciso desse valor em newtons, dividido pela taxa do solo já transformada em Pascal. Desta forma, nós vamos ter 1.745 vezes 1.000, dá 1.745.000, dividido por 300.000 e vamos achar algo em torno de 5,82 metros quadrados. Transformando este valor para centímetros quadrados, nós vamos ter que a área final é 58.200 centímetros quadrados. Mas nós já sabemos que essa área é igual a A multiplicado por B, e nós já temos o valor do B. Logo, o lado A será a área final dividido pelo lado B e encontraremos o lado A. Logo, A é igual a 58.200 dividido por 160, que foi o lado B estimado. Achamos, então, que A é igual a 363,75. Vamos adotar um valor imediatamente superior e múltiplo de 5, então o nosso A adotado será 365 centímetros. Ok? Vamos calcular agora a sapata do pilar central, que nós vamos chamar de 2. Nesse pilar, a carga inicial será reduzida. Por que será reduzida? Porque a carga do pilar 1, do P1, foi aumentada em ΔP. Por questões de equilíbrio, esse sistema está em equilíbrio, logo a carga do pilar P2 vai ter que ser reduzida. A nova carga será P2', que é igual à carga P2 menos aquele aumento ΔP que nós já calculamos, dividido por 2. Ficaremos, então, com o seguinte valor, 1.000, que era a carga inicial 1.000 kN, menos 245, dividido por 2, e vamos ter que a carga do pilar P2 é de 877,5 kN. Como o pilar é quadrado, nós vamos calcular uma sapata quadrada.
Logo, então, a área dele será o lado A2 elevado ao quadrado. E a área dessa sapata 2 será P2' dividido por σs. Ok? Eu preciso fazer uma sapata quadrada? Não necessariamente, mas no caso do pilar quadrado, economicamente é melhor fazer uma sapata também quadrada. Calculando a área 2, vai ser o lado A2 multiplicado por ele mesmo, ou seja, A2 ao quadrado, já que é a área de um quadrado. Calculando a área através da carga dividido pela taxa do solo, nós vamos ter aqui 877,5 multiplicado por 1000, porque aquilo lá estava em quilonewtons e nós queremos em newton. 0,3 multiplicado por 1 milhão é 0,3 megapascal, e nós temos que transformar para pascal. Nós vamos encontrar uma área de 2,925 metros quadrados. Transformando para centímetros quadrados, nós teremos uma área da sapata 2 de 29.250 centímetros quadrados. Agora vamos calcular qual é o lado desta sapata. A2 é igual a raiz quadrada de S2, porque A2 ao quadrado era igual à área. A2 é, então, 171,02 centímetros. Adotando o número acima deste, que seja múltiplo de 5, nós vamos adotar que o A2, o lado A2, será igual a 175 centímetros. Nós vamos ficar, então, com a viga de equilíbrio aqui, uma sapata de divisa de lado 160 e o outro lado de 365 e uma sapata quadrada correspondente ao pilar P2 de 175 centímetros por 175 centímetros.